O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis, por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos este primeiro domingo do Advento. Como já é conhecido praticamente, pelo menos para os membros aqui da comunidade, todos aqui que participam de forma assídua, reconhecemos que o ano celebrativo da Igreja transcorre de uma forma diferente do que é o ano civil, sendo que nós iniciamos um novo ano católico, um novo ano celebrativo, a partir desse primeiro domingo do Advento, neste tempo que prepara para o Natal do Senhor. Isto se dá porque compreendemos pela fé que o centro de nossas vidas é Cristo, e a Igreja, celebrando o Cristo, renovando todos os dias no altar, a cada Santa Missa dominical, semanal, o grande mistério da Páscoa de Cristo, também ao longo da sua experiência histórica desenvolveu uma caminhada, que é o ano litúrgico, em que nós vamos pouco a pouco passando por cada momento da vida do Senhor, que nós vamos observando como que esta ação salvadora, divina, desde a encarnação, passando pelo ministério público de nosso Senhor, a Páscoa de Cristo, sua ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito e a ação da Igreja que segue os passos de Cristo na pregação do Evangelho, se conclui depois na última vinda do Senhor, em que reina como Rei de todo o universo. Sendo assim, o nosso ano litúrgico, ele acompanha, tendo o centro a pessoa de Jesus. E é por isso que ele inicia nessa preparação, nesse tempo de advento, nesse tempo de vinda e de espera, portanto. E é um tempo muito, embora breve, que são apenas 4 semanas, mas é um tempo muito significativo, porque nos traz primeiro duas perspectivas de advento. Um advento que celebramos daquilo que foi a primeira vinda do Senhor, como nós sabemos que é a encarnação, o Natal de Cristo. E de forma especial, da metade do advento para frente, os textos bíblicos, litúrgicos, vão apresentar para nós, vão nos colocar o olhar de forma especial no Natal do Senhor. Nos vão convidar a olhar esta primeira vinda de forma mais particular, que é aquela vinda a qual nós falamos, Cristo que veio para nós, na humanidade, na pobreza, na simplicidade, dentro de uma família, Então tem um significado que nos recorda, embora celebramos e atualizamos o mistério de Cristo no altar, mas nos traz à memória essa primeira vinda.
Todavia, nas primeiras semanas, na liturgia e nos textos bíblicos, nas primeiras semanas nós percebemos, como nós ouvimos hoje, nos lançam um olhar, na verdade, para a segunda vinda, para essa vinda futura. É por isso mesmo que os próprios textos nos falam disso. Por exemplo, a segunda leitura que nós escutamos de Tessalonicenses, assim nos diz: que Ele confirme em vossos corações uma santidade sem defeito, aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma semelhante, o próprio Evangelho, nos recorda isso. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Assim existe a menção, então, à segunda vinda, a vinda em poder e glória do Senhor, com todos os seus santos, a conclusão de toda a consumação, de toda a história humana com Deus, de toda essa trajetória. Então a liturgia do tempo do Advento, nós sabemos, devemos recordar, tem para nós essas duas perspectivas: a primeira vinda e a segunda vinda futura. Só que entre uma e outra, talvez até seja conhecido essa homilia, que é uma homilia famosa, que nos recorda que entre uma e outra existem as vindas intermediárias do Senhor. Essas vindas que se dão a nós de inúmeras maneiras. Quantas vezes nós escutamos pela palavra que Deus nos fala, que Deus vem ao nosso encontro? Quantas vezes nós vemos que Ele nos fala pelos nossos irmãos? Quantas vezes nos fala, nós encontramos a pessoa de Cristo, como Ele mesmo nos recorda nos Evangelhos, da pessoa do mais necessitado, do pobre, daquele que é o menor, pela qual tudo que fizermos, fazemos ao próprio Senhor. Quantas vezes Ele vem a nós, vem ao nosso encontro, pela força da graça, na sua igreja, por meio dos próprios sacramentos, especialmente da Eucaristia, que é seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, entre uma e outra vinda, e para nos prepararmos para essa segunda vinda, é necessário acolhermos essas vindas intermediárias do Senhor em nossas vidas. E de forma especial, no caso, recordar, até mesmo Santo Agostinho diz, temos que estar atentos e vigilantes. Tenho medo da graça que passa e não volta mais. Então, estejamos vigilantes, atentos, em oração, em atenção, em atitude de prontidão, para acolher o Senhor que vem, que nos fala, que vem ao nosso encontro de tantas, inúmeras maneiras, ao longo do tempo de nossas vidas, para que nós possamos nos aprontar, nos preparar para o dia da vinda do Senhor. Seja esta vinda, se nós um dia o vermos no último dia, se der enquanto ainda vivermos, ou seja mesmo no fim de nossas vidas, porque todos os olhos o verão, como nós recordamos a própria leitura, que foi a leitura inclusive da semana passada, que nós celebramos Cristo Rei do Universo. Todos os olhos verão, até aqueles que o transpassaram. Então, nós teremos esse encontro com o Senhor e precisamos estar em prontidão. Agora, algo que é importante, que talvez valha contextualizar no sentido, trazendo essa experiência, esse tempo de advento para os nossos dias atuais, é realmente resgatar o sentido desse tempo. Resgatar a partir de nós o sentido dessa vivência, desse tempo litúrgico e dessa espera, no caso. Por que digo isso? Partilho algo com vocês. Para mim, esse tempo litúrgico ele é muito bonito, enquanto um tempo de espera. É um tempo carregado de sentido e significado. É um tempo que, inclusive, mexe até mesmo com a nossa sociedade, a partir dos símbolos que se instalaram na própria sociedade, que originalmente, inclusive, eram símbolos cristãos, mas que, tristemente, por uma série de fatores, seja fatores comerciais, ou então por uma visão puramente humanista, se perdeu o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Se instalou a ideia, muitas vezes, de valores humanos, de paz, fraternidade, etc., que não são maus em si, mas se nós perdemos o sentido cristão desses sinais, desses valores, a própria festa do Natal fica vazia. Porque não é uma festa da humanidade enquanto
celebrando a si mesmo, celebrando valores, como eu disse, humanistas apenas. Não. É a festa da vinda do Deus que se faz homem, de Cristo que vem até nós e assume a nossa natureza humana para nos salvar. É uma festa cristã. É uma festa que nós, enquanto cristãos, devemos vivenciar e nos preparar. Tristemente, pelo nosso contexto, como eu disse, ou se vive a partir de um prisma muito mais secular, né? Ou então as pessoas se envolvem tanto no contexto de final de ano, festas, férias, etc., e se perde o que é essencial. Se perde o que é essencial. Aqui no caso, vale recordar, vocês estão começando esse ano litúrgico e como uma proposta de reflexão para essa comunidade, inclusive um tema fundamentado, né? Claro que o título aqui é fundamentado até naquele livro do Cardeal Sara, né? Deus ou nada, mas ali está o essencial. Ou nós vivemos esse tempo tendo Deus como centro, como é próprio até do tempo litúrgico, ou se perde o próprio sentido do tempo, o próprio sentido do que celebramos, o próprio sentido das festas que nós nos preparamos, o próprio sentido de tudo aquilo que nós estamos vivendo. É preciso resgatar essa dimensão entre nós que cremos e de forma especial para iluminar fora, para resgatar, para transmitir ao mundo o verdadeiro sentido do tempo que vivemos, do tempo de advento, do tempo de Natal. Como eu disse, senão a gente se deixa perder, senão, né, fica vazio, se esvazia o conteúdo de tantas coisas, tantos valores, tantas festas, tanto do tempo cristão que tem o seu valor afincado na pessoa de Jesus, no mistério da salvação, no mistério da sua encarnação. E isso se dá não apenas no advento, isso se dá muitas vezes em outros tempos, né? A Páscoa, por exemplo, lá na frente, tem todo um sentido, né, do grande sacrifício por amor de Cristo a nós e a sua ressurreição gloriosa, como sinal da vitória sobre o mal, sobre o pecado e da nossa esperança, e que por vezes se perde no mundo, se perde até mesmo para nós cristãos. É preciso resgatar esses valores, preciso colocar realmente Deus no centro, né? Vamos pensar, vamos recordar que ao longo da história humana aconteceu esse momento em que Deus foi tirado do centro da vida, da sociedade, foi colocado o homem, e o homem com suas imperfeições, né? O homem com suas veleidades, infelizmente, né? Mas Deus é que deve estar no centro dessa vivência, deve estar no centro dos valores morais, deve estar no centro das nossas relações sociais, deve estar no centro da nossa vida espiritual, na nossa oração, na nossa vida de igreja. E nós devemos ser capazes, buscar realmente que a luz de Cristo seja que ilumine as trevas que hoje nós vivemos. Entendamos, muitas vezes tempo de trevas não foi o passado, há 500 anos atrás, de forma nenhuma. O tempo das trevas é quando nós colocamos o homem no centro da existência, e o homem, na sua imperfeição, na sua fragilidade, torna-se ele autor, né, construtor dos seus próprios ideais, do seu próprio mundo. Aí sim é um tempo de trevas. É preciso que a luz de Cristo volte a brilhar a partir de nós, a partir da nossa vivência, do nosso testemunho e da nossa palavra, né, para que possa iluminar a outros, inclusive, como eu disse, cristãos, católicos, e talvez eles mesmos estejam amortecidos na sua fé, amortecidos, né, numa fé muitas vezes superficial, sem compreender o real sentido daquilo que celebramos, daquilo que nós vivemos. É preciso resgatar esse sinal, é preciso verdadeiramente até cristificar o tempo, cristianizar a nossa vida verdadeiramente em todos os seus níveis, para que possamos iluminar verdadeiramente o mundo que vive agora nessa sombra, né? Nós vamos recordar que no Natal se celebra e se fala muito de luz, por isso inclusive a coroa, né, do advento se ilumina, vai pouco a pouco tomando forma, mostrando que a luz de Cristo, da ciência divina, da sabedoria, da sua pessoa, é o que verdadeiramente ilumina o caminho do homem.
possamos nós fazer isso também na nossa vida cristã. Iluminar, deixar-nos iluminar por Deus, iluminar em nossa alma, em nossa consciência, em nosso coração, e também iluminar com a mesma graça que Deus nos dá o mundo, a sociedade. Talvez seja uma missão que nós temos que assumir enquanto cristãos durante esse tempo. Amém?